Ora viva, caríssimos irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui fala para vocês, irmão Sandro. E hoje trazemos para reflexão uma palavra, pois sabemos que a palavra de Deus é o único meio, assim conforme diz Hebreus 4, no seu verso 12. A palavra de Deus é viva, eficaz e atual. E é o único meio que atua entre a alma e o espírito. E também diz em Isaías 55, no seu verso número 11, que a palavra de Deus não volta vazia. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus cumpre o propósito pelo qual foi designado. Amém? Então trazemos aqui uma palavra para o dia de hoje, para edificação nossa, para transformação nossa, para mudança nossa. E a palavra de hoje tem por base Segundo de Reis, capítulo 5, que fala sobre a cura de Naamã curado da lepra. Amém? Trazemos essa palavra para o dia de hoje, para meditarmos, para refletirmos, para sermos transformados e nos permitirmos que a palavra de Deus penetre ali na divisória entre a alma e espírito, assim como diz Hebreus 4:12, ali naquela divisória entre a alma e espírito, que chegue a palavra de Deus e entranhe. Amém, amada igreja? Amém? Nós vamos dissertar, vamos refletir, vamos trazer este capítulo 5 de 2 de Reis numa perspectiva, penso que diferente, mas nós tentamos trazer a palavra de uma forma diferente, de uma forma que o Senhor colocou nos nossos corações. Amém? Então vamos ver que Naamã, a Bíblia fala que Naamã era um capitão de exército do reino da Síria. Amém? Naamã era capitão de exército e Naamã padecia de lepra. Apesar de Naamã ser capitão de exército e de granjear prestígio diante de subordinados e junto ao rei sírio, que é Ben-Hadad, mas Naamã padecia de lepra. Lepra esta que acometia, já incomodava há algum tempo, não é? A Bíblia não precisa exatamente o tempo, mas nós estaremos aqui a conjecturar, não é? E vamos ver que a história de Naamã é conhecida por quase todos que meditam sobre a palavra de Deus. Amém? E nós vamos perceber aqui, nesta história de Naamã, que há um ator mais importante do que Naamã, do que o profeta Eliseu, do que o rei Jeorão, do que o rei Ben-Hadad, do que os servos de Naamã, do que o servo do profeta Eliseu, Geazi. Há um ator, há um elemento aqui que é a chave, é o centro dessa história. Porque essa história, na nossa perspectiva, só se desenrola porque existe este elemento, existe esta pessoa, existe esta criada. Sim, a história de Naamã tem como centro a criada. Vamos reparar que é narrado nos versos 12 e 3, salvo erro, do capítulo 5 de 2 de Reis, que a criada foi levada contra a sua vontade quando da retirada do exército sírio do reino de Israel. Quando o exército sírio se retirava, levou consigo essa criada. Essa criada foi levada para servir a mulher de Naamã. Ela foi para ser criada da esposa de Naamã. Amém, amada igreja? Então vamos compreender que, na nossa perspectiva, esta criada é que é o centro. Por que ela é o centro? Porque aqui a criada, ela foi trazida, foi levada à Síria, a Damasco, contra a sua vontade. Ela foi levada cativa. A Bíblia fala que ela foi levada cativa.
a minha amada igreja. Então ela tendo sido levada cativa, ela estava presa, ela não foi por sua livre e espontânea vontade, ela estava contrariada. Mas vamos ver aqui, a Bíblia vai falar que a empregada comentou com a sua senhora, ou seja, ela que foi contrariada, que foi levada contra a sua vontade, era escrava, era serva, era criada, ela comentou com a sua senhora, comentou que no reino dela, na terra dela, em Israel, havia um profeta de Deus que poderia cuidar do seu Senhor. Vamos ver que aqui a empregada, a criada, já aplicou aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo vem nos trazer em Mateus 5, no seu verso 13, salvo erro. Assim diz a palavra: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Então nós entendemos aqui que a mulher aqui já aplicou o que Mateus depois viria a escrever. Aqui já houve a cristofania, a manifestação de Cristo, a manifestação das palavras de Cristo aqui nesse texto de 2 de Reis 5. Quando ela foi o sal, que ela foi a luz, que ela amou o seu inimigo. Por que nós consideramos que ela amou o seu inimigo? Porque vamos reparar que ela foi levada contra a sua vontade. Então, onde ela estava contrariada, ela poderia não estar em paz. Mas vamos ver que a fé que ela tinha em Deus, porque ela era israelita, a fé que ela tinha em Deus mantinha ela calma, mantinha ela em paz, porque ela carregava Deus. E onde ela esteve, mesmo que contra a sua vontade, contra aquilo que ela quisesse ser, ela não perdeu a sua essência. Ela continua a ser o sal. Então ela vai comentar com a sua senhora, esposa de Naamã, que no seu reino, na sua terra, existe um profeta Eliseu, que porventura, pela graça do Senhor, curaria o seu senhor Naamã. E Naamã, quando tomou conhecimento dessa narrativa, dessa história, dessa afirmação da criada da sua esposa, foi ter com o rei Ben-Hadad, dizendo que no reino de Israel, porventura, ele encontraria a cura para a sua lepra. Por sua vez, o rei Ben-Hadad redigiu uma carta e mandou Naamã para o reino de Israel. Vamos compreender que o povo sírio, o povo de Damasco, servia a deuses pagãos, tinha outros deuses. E vamos ver que quando o rei de Damasco, de Síria, o Ben-Hadad, envia Naamã para o rei de Israel, manda com presentes, mandou com 10 talentos de prata, mandou com 6.000 peças de ouro e 10 mudas de vestes. Amém? Então, Naamã vai ter com o rei de Israel. Vamos compreender a hierarquia. A minha amada igreja. Rei com rei. Naamã podia ser capitão de exército, mas não podia ele, por sua vontade própria, ir ter com rei, sem uma guia, se assim podemos chamar. Então o rei Ben-Hadad redigiu a carta como se fosse uma guia. Olha, envio-te o meu servo, o meu capitão de exército, porque no teu reino há um profeta de Deus que poderá cuidar da sua cura, da sua doença, da sua lepra. Amém? Então ele vai ter com o rei Jeorão, filho de Acabe. O rei de Jorão, quando recepciona a carta, por sua vez a Bíblia vai falar aqui, que ele rasga as suas vestes. E vamos compreender aqui por que ele rasgou as suas vestes. Porque ele questionou-se: porventura sou eu Deus para dar vida ou tirar? Porventura poderei eu curar este homem? Este rei quer contenda, deverá querer contenda comigo. Por isso ele rasga as suas vestes. Naquele período, naquela altura, o rasgar das vestes simbolizava dor, luto,
perda, arrependimento, humilhação. Então ele naquela situação de aflição também penso que sim, naquele momento de aflição, ele rasga as suas vestes. E o profeta Eliseu tomou conhecimento disto. E o profeta Eliseu diz ao seu rei: Rei Jorão, porque te aquietas, meu rei? Diga para vir ter comigo. Então Naamã vai redirecionado a ter com o profeta Eliseu. Mas vamos compreender que Naamã já veio com estatuto. Ele era capitão de exército. Ele tinha posição. Ele tinha posses, aparentemente. Amém? Então ele, quando vai ter com o profeta Eliseu, ele talvez julgava-se acima do profeta de Deus. Amém? A minha amada igreja, talvez ele julgava-se acima do profeta de Deus. Então ele, quando vai ter com o profeta de Deus, ele pensava que o profeta de Deus fosse ter com ele, prestar honras, não sei, mas ele vai evado de orgulho e vanglória quando vai ter com o profeta Eliseu. E ele pensou que o profeta Eliseu fosse ter com ele, estar à frente dele, lá faria a oração, clamaria ao seu Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e por intermédio desta oração, ele fosse alcançado, ele seria alcançado com a cura. Mas aí está. Quantos de nós, quando estamos aflitos, quando estamos a padecer por alguma situação, quando estamos mediante alguma aflição, nós pensamos que vamos ter com Deus e Deus agirá de acordo ao nosso intento, de acordo àquilo que nós esperamos, segundo a nossa vontade. E não queremos nos submeter à vontade de Deus. Amém? Quantos de nós? Quantos de nós? Então vamos ver aqui que Naamã já foi com a sua ideia, com o seu pensamento já predefinido, de como poderia o profeta Eliseu, proceder à sua frente para providenciar cura a ele. E a Bíblia fala que o profeta Eliseu, por conta também da lepra que Naamã transportava, não é? O profeta Eliseu enviou um mensageiro. Pressupomos que seja o seu servo Geazi, que fosse o seu servo Geazi. Então ele envia o seu servo com a instrução. Vamos ver que Deus muitas das vezes tem instruções para a nossa vida, mas nós, por conta da nossa incredulidade, do nosso achismo, nós pensamos que não é suficiente aquilo que o Senhor está a pedir a nós. E vamos ver que o Senhor tão somente pede que nós o busquemos em espírito e em verdade. Está em João capítulo 4, no verso 23. O Senhor busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Espírito e é verdade, porque o nosso Deus é espírito. Então, o nosso coração, a nossa busca a Ele, é que nos levará a alcançar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Então vamos ver aqui que Naamã talvez estivesse à espera de uma instrução complexa. Algo que ele tivesse que fazer oferendas e sacrifícios e tudo mais. Mas quando nós nos apresentamos ao Senhor, nos apresentamos impuros. E Ele nos purifica, Ele nos lava. Fomos lavados por intermédio do sangue do Cordeiro, mas não é esse o tema. Então vamos ver que o Naamã, quando recebe a orientação, a instrução, ele duvida, ele questiona. Não pode ser apenas eu ir ao Rio Jordão e mergulhar por 7 vezes que eu estarei livre desta lepra. Não pode. Esta lepra está comigo há muito tempo. Eu já padeço desta lepra há muito tempo. Ela me corrói, ela me dói, ela me magoa. Não poderia ser isso. E ademais, o Rio Jordão é sujo. Como poderei eu me limpar num rio sujo? Porventura, na Síria, não teremos rios mais limpos, onde eu possa me mergulhar e ser purificado, e ser lavado? Porventura, e a Bíblia fala sobre isso. E esse deverá ter sido o pensamento de Naamã. Mas Naamã irou-se. Pressupomos nós que por conta de não ter recebido honra do profeta, dele ter vindo ter com ele, ter enviado um mensageiro,
Mas os seus servos falaram com ele: meu senhor, porventura, se o profeta de Deus tivesse dado uma instrução mais dura, mais pesada, não teria o meu senhor feito, realizado? Então, por que não fazer esta pequena coisa? Por que não seguir esta orientação? Então, vamos ver que depois Naamã atendeu ao conselho dos seus servos e lá ele foi para o rio Jordão. Após dar os 7 mergulhos, de novo, importância, obediência, cumprir a instrução. A instrução que te é dada é para fazer. Não questione, não duvide, só cumpra. Amém? Então ele foi ao rio Jordão, deu os sete mergulhos, não é? Conforme a orientação do profeta. E ele foi limpo da sua lepra. Amém? Ele foi limpo da sua lepra. E ele voltou para ter com o profeta. Desta vez já encontrou o profeta. E por que nós achamos que o elemento chave desse enredo da história de Naamã é a criada? Porque por intermédio da criada, o Naamã alcançou a cura. Ele foi ter com o profeta do Deus vivo, do Deus de Israel. Foi ter por intermédio da criada. E por intermédio da criada, após ele ser limpo, e nos versos 15 e 16 vamos ver isso. Após ele ser limpo, ele vem e diz: eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Vamos ver que ele aí acaba por reconhecer que Deus de Israel é um Deus verdadeiro. Amém? Agora aqui vamos imprimir um entendimento particular. Eu particularmente entendo que o Senhor usa de milagres. O Senhor usa de milagres justamente para quebrarmos, justamente para quebrar a nossa incredulidade, justamente para desfazer as nossas dúvidas, as nossas desconfianças. Então o Senhor usa do milagre. Porque se não fosse pelo milagre e por ter sido algo simples aos olhos de todos, porque mergulhar a um rio 7 vezes é algo simples. Muitas das vezes nós esperamos sacrifícios. Esperamos, não, tens que oferecer, e vamos ver daqui mais a pouco, tens que oferecer X, tens que dar X, tens que ser... Não é isso, não é isso. O Senhor apresenta-se na nossa vida como a solução. Basta que nós o busquemos em espírito e em verdade, que o nosso coração pertença tão somente a Ele. E Ele há de manifestar a sua glória na nossa vida. Aleluia, amém? Então vamos ver aqui no capítulo 15 que Naamã reconhece que eis que verdadeiramente há um Deus, é o Deus de Israel. Amém? E ele diz mais. Depois vamos ver no verso 16 que ele tenta oferecer qualquer coisa ao profeta de Deus, Eliseu. Mas o profeta de Deus rejeita. A Bíblia vai dizer aqui, no verso 16, porém ele disse: como vive o Senhor, diante de quem me ponho de pé, não quero receber nada. E ele insistiu para que ele a recebesse, mas ele se recusou. Aqui estamos no verso 16 da Bíblia convencional. Eu uso a versão King James, amém? E eu tenho também uma versão King James para estudo. E vamos aqui ver que na versão King James para estudo, para quem não sabe, a versão de estudo esmiuça os capítulos, os versos, traz uma explicação daquilo que poderá ter sido a ideia base, aquilo que se queria transmitir no momento, na altura, na circunstância, o contexto. Amém? Então vamos ver aqui na minha Bíblia de estudo, na versão King James, a explicação que ele tem aqui para este versículo 5, capítulo 5, verso 16, é o seguinte: Eliseu não estava em seu ministério pelo dinheiro, amém? Alguém apanhou essa? Eliseu não estava em seu ministério pelo dinheiro, amém? Ontem e hoje, o ministério é um chamado e não uma carreira. Está assim na versão de estudo da Bíblia King James. Tentaremos trazer aqui e ilustrar, porque a Bíblia fala sobre isso.
o ministério. Ministério é para fazermos a obra do Senhor, amém? Assim conforme diz em Mateus 10:8. Mateus 10:8 diz o quê? Vamos lá ver. Vamos lá ver, Mateus 10:8. Mateus 10:8. Ok. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 10, no seu verso número 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Assim diz Mateus 10:8. E aqui o profeta Eliseu exerceu o que Mateus havia de escrever, mas aqui já houve a manifestação de Cristo, a cristofania, que é a manifestação de Cristo. Aqui ele disse: não preciso de nada, não vou receber nada, leve tudo. Mas como nós sabemos também que no nosso seio e na obra de Deus, não é? Nos templos há quem esteja para serviço próprio, para angariar qualquer coisa. Há sempre quem tenha esse intento, essa ideia. E vamos ver que Geazi, servo do profeta Eliseu, quando Naamã retira-se da presença do profeta Eliseu, Geazi vai a correr atrás de Naamã. Inventou uma historinha, mas ele precisava de qualquer coisa. Então Naamã separou 2 talentos de prata e 2 mudas de vestes e entregou a Geazi. Geazi retornou. Amém? Deduzimos nós que ele levou a sua casa, guardou muito bem, depois foi ter com seu líder, o profeta Eliseu. O profeta questiona Geazi: Geazi, por onde andaste? Vamos ver aqui que o Senhor é mesmo assim, a minha amada igreja. O Senhor nos questiona. O Senhor não nos questiona para nos constranger. Não, o Senhor nos questiona porque Ele nos dá sempre a possibilidade de refazermos. Ele nos dá sempre a possibilidade de nos retratarmos. O Senhor dá-nos sempre a possibilidade de nos redimirmos. O Senhor dá sempre a possibilidade de confessarmos. Amém? Então o profeta Eliseu dá aqui a oportunidade ao seu servo Geazi: Geazi, onde andaste? Porque o profeta Eliseu já sabia onde Geazi esteve. E vamos abrir aqui um parênteses. Homens, principalmente nós homens, geralmente as mulheres, quando nos perguntam: amor, marido, esposo, o que é isso? O que significa isso? Quem é a fulana? Quem é a ciclana? Me refiro a situações extraconjugais, não é? Geralmente ela já sabe. Ela só quer a tua confissão, só quer que te arrependas, só quer que te retrates, que te desculpes. Amém? Então vamos ver aqui que o profeta Eliseu deu a oportunidade a Geazi de se retratar, mas Geazi não abraçou esta oportunidade. Geazi mentiu. Ele foi perguntado: por onde andaste? Lugar algum. E o profeta Eliseu disse: porventura o meu espírito foi contigo quando foste atrás de Naamã a fim de obter qualquer coisa. E por conta disto, ganância, por conta disto, a lepra que estava com Naamã será para ti a tua semente. Amém? Nós aqui vamos compreender, há aqui uma mensagem que talvez nós não nos atentemos a ela. A obra do Senhor não é para buscarmos proveito próprio na obra do Senhor. Na seara do Senhor não se busca proveito próprio. Na seara do Senhor faz-se a vontade de Deus, faz-se a vontade do Senhor. Tal como diz Mateus 10, no seu verso 8. De graça recebeste, de graça entrega, de graça dê, porque não é teu, aquilo tem dono. A graça é dele, a glória é dele. E tudo provém dele, amém? Então trazemos aqui a palavra para o dia de hoje, que tem a ver com a história de Naamã.
cujo centro, na nossa perspectiva, é a criada. Por quê? Porque por intermédio da criada, Naamã recebe a cura, e a criada exerceu, aplicou aquilo que Mateus depois havia de escrever no seu capítulo 5, no seu verso 13, de sermos o sal na terra, de sermos a transformação onde nós estivermos. E a criada, mesmo contrariada, mesmo sem estar sob a vontade dela, ela foi sal, ela foi luz naquele meio. Por quê? Porque ela, por intermédio dela, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, foi conhecido, foi apresentado na casa de Naamã. Amém, amada igreja? Então essa é a palavra que temos para o dia de hoje, para este momento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos permitiu trazermos aqui com a sua sabedoria, com a sua graça, com a sua presença. Ele nos ungiu, Ele nos capacita, e tudo que fazemos é por intermédio do nome dEle. É tudo para a honra e glória do seu santíssimo nome e exaltação daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. Saúdo-vos e deixo-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.